Olá pessoal, a gente vai fazer aqui um estudo muito básico de análise gráfica ou análise técnica para leigos e mais para frente até para o pessoal mais avançado. Mas para começar, para quem não entende nada, a gente precisa entender o que é um candle. E candle é isso aqui. O que significa o candle? O candle é a representação gráfica da movimentação de preço dentro de determinado tempo. Nesse caso, 1 minuto. Aqui no TradingView a gente tem desde 1 segundo até 1 mês. Aqui para o caso do Bitcoin contra dólar americano. Esse candle aqui acabou de abrir, então a gente tem 40 segundos para entender aqui rapidinho como funciona o candle anterior. Esse candle anterior teve uma abertura aqui, em algum momento ele passeou aqui embaixo, em algum momento ele passeou aqui em cima e o fechamento dele foi aqui. Ele está azul porque ele é positivo, porque ele teve uma abertura abaixo do fechamento. Quando o candle tem um fechamento acima da abertura, ele se torna positivo. Quando ele abre em cima, fecha embaixo, ele se torna negativo. Esse candle que está passeando aqui, vamos ver. Beleza. Essa parte colorida, retangular, a gente chama de corpo. Esse tracinho para cima e tracinho para baixo, a gente chama de pavio. O corpo a gente já viu que é a movimentação de abertura e fechamento. O pavio, ele demonstra ou na parte de baixo o valor mínimo de movimentação que teve naquele tempo, e o pavio de cima é o valor máximo que teve de movimentação naquele tempo. Então, esse candle aqui, ó, ele teve abertura aqui. Em algum momento ele passeou aqui em cima, e quando ele volta para baixo, para baixo da abertura dele, ele deixa esse paviozinho aqui. Agora ele está ali embaixo, em algum momento ele passeou aqui embaixo e está voltando para cima. Vamos ver se ele passa para baixo do pavio aqui. Não, não vai dar porque ele vai fechar. Aqui, ele está passeando. Ó, tá passeando para baixo, não tem pavio nenhum. Quando ele volta, fica um paviozinho aqui, ó, que é o valor mínimo que ele alcançou naquele tempo. Quando ele fecha, ele faz o resumo do que aconteceu naquele minuto. O candle atual é o que está acontecendo no minuto atual. Agora a gente vai para a relevância dos candles. Eu volto a te dizer que você não tem que ficar decorando lista de milhares de nomes de candle. Você enxerga o que está acontecendo aqui. Você sabe que um candle enorme vermelho, ele vai ter uma relevância para uma continuidade de movimento. Tá tendo um monte de candle mediano, teve um candle enorme vermelho, provavelmente o preço vai dar uma caminhadinha para baixo. Tá tendo um monte de candle mediano aqui, vem um candle enorme positivo, ele vai ter uma relevância para manter o movimento positivo. Esses são os candles mais relevantes, inclusive, né? Uma barra enorme com pouco pavio é o candle mais forte de cada um dos lados, positivo e negativo. Agora, para você entender o movimento dos candles, vamos pegar algum exemplo aqui. Eu vou pegar esse candle vermelho aqui, ó. Atenção nele. Esse candle teve abertura aqui. Em algum momento ele passeou lá em cima. Depois ele foi lá para baixo e fechou aqui nessa região. Quer dizer, a abertura dele está aqui, passeou lá em cima, foi lá embaixo, cortou o fundo dele e fechou num topinho mais baixo. Então, ele é um candle negativo.
Vamos ver um próximo aqui. Aqui, o foco é neste candle. Ele teve abertura aqui. Em algum momento ele passeou ali embaixo, foi lá no alto e fechou aqui. Então ele teve uma abertura aqui, com fundo aqui, topo aqui e fechou num fundo mais alto que o anterior. É um candle positivo. Por isso que não é tão importante a gente se apegar às cores, mas mais na movimentação que esse candle faz. Aqui eu estiquei bastante para a gente poder visualizar os candles. Abertura. Tá tendo bem pouca movimentação aqui. Aqui no TradingView, quando a gente coloca o mouse em cima do candle, aqui em cima, nessa região, ó, mostram os valores. Nesse caso aqui, ó, a gente teve uma abertura em 34.002, uma máxima em 34.013, o mínimo em 33.894 e o fechamento em 33.907. Nesse caso do azul aqui, a gente teve abertura em 33.907, máxima em 33.991, mínima em 33.895 e fechamento em 33.966. Agora eu vou abrir outra página aqui para mostrar uns padrões de candle e o que a gente pode até descartar, certo? Esse candle é o candle mais positivo de todos, que seria uma barra sem pavios ou praticamente sem pavios. Pode ter um pouquinho de pavio embaixo, um pouquinho de pavio em cima. A segunda barra mais forte de candle seria esse martelo, que ele tem um pavio enorme e fecha um corpinho em cima. E não importa a cor dele, esse martelinho podia ser um martelinho vermelho que ele ia continuar com a mesma força. O que aconteceu nele? Ele teve abertura nesse ponto. Em algum momento ele foi lá embaixo, ele voltou e fechou acima do ponto de abertura. Por isso que ele está verde. Aqui, quando já é um candle de força, com corpo grande, um pouquinho de pavio para cima, um pouquinho de pavio para baixo, seria o terceiro mais positivo. Aqui, a partir desse momento, já é um candle neutro, não importa a cor dele. Um candle que tem muito pavio e muito pouco corpo, pouca movimentação, mais focado no centro, é um candle neutro. Um candle que tem um micro corpo, um pavio enorme, ou um quadradinho embaixo, que seria o martelo invertido com corpo enorme, eles têm a mesma relevância. São candles que, apesar de verdes, são negativos. Esse aqui seria o doji. A formação dele geralmente ele fica branco. Ele é um candle pavio. Ele tem a movimentação dele e a abertura e fechamento dele são exatamente o mesmo ponto. E exatamente como a gente tem esses desenhos aqui, a única diferença vai ficar aqui, ó, que o martelo para cima é positivo e no caso do negativo o martelo para baixo seria o segundo mais forte. Assim como no verde, eu não me importo com a cor que esse candle possui. Ele podia ser um martelo verde, só que com essa movimentação de um pavio enorme aqui em cima, um fechamento aqui embaixo, ele continua sendo o segundo mais forte para baixa. Então, só para revisar, um candle enorme com pouco pavio é o que a gente tem de mais forte para movimentação, tanto para cima quanto para baixo. Um pavio enorme
com um fechamentozinho estilo martelo é o segundo mais forte. Se ele for um martelo de cabeça para baixo, ele é negativo. Se ele for um martelo aqui com cabeça para cima, ele é positivo. Um corpo enorme, com pavios menores do que o corpo, é o terceiro padrão mais concreto para o movimento. A partir daqui, com um corpinho pequenininho e muito pavio, é um candle de indecisão. No caso do positivo, o martelo para cima é o segundo mais forte, enquanto o martelo para baixo já é um padrão negativo. Esse martelo aqui tem a mesma força do que esse martelo aqui. Tá vendo que ele é verde aqui, ele é vermelho aqui? São a mesma coisa, é força para baixo. A gente não precisa decorar todos os nomes de candles, milhares de nomes, o que significa Harami, Marubozu, que é esse enorme. Não precisa se preocupar com isso. O seu foco é em movimentação. Se você está vendo um gráfico, deixa eu trocar aqui. Se você está vendo um gráfico que está tendo uma movimentação aqui, mediana, quando aparece um candle, mediano, quando aparece um candlezinho mais forte, você já imagina que vai ter um movimento ou mais para cima. Quando vem, tá tendo uma média de tamanho de candles aqui semelhantes e vem um candle enorme de força, você sabe que vai ter uma tendência para andar mais para esse lado. Teve aqui agora, estabilizou de novo, os tamanhos pequenininhos, apareceu um candle enorme de força para cima. A gente imagina que vai continuar o movimento para cima. Agora, falando em desenhos de candle, o candle que a gente conversou, que é o martelo, que não importa a cor dele, ele pode ser positivo ou negativo, ele tem mais relevância nos topos de movimento. Então, a gente estava tendo um movimento de alta aqui, e no final desse movimento de alta, veio um candle que em algum momento ele esteve lá em cima, ele voltou e fechou aqui abaixo da abertura, formando esse martelo. Quando esse candle aparece num topo de movimento, geralmente ele é um ponto de reversão para baixo, o martelo invertido. Quando aparece em topo, ele pode ser um indício de reversão para baixo, que é o que aconteceu aqui. É mais ou menos o que aconteceu aqui. Como a gente está em 1 minuto, pode ser que ele não respeite tanto, tá? Aqui está respeitando, mas nada no mercado financeiro é 100% de certeza. Aqui teve mais um, ó. Um martelo invertido que reverteu o movimento que estava vindo de subida, reverteu para descida. Vamos ver se a gente achou um martelinho do bem, um martelinho positivo. Que 1 minuto é brabo, né? E é o seguinte, aquele martelo desenhado aqui, muita gente não aceita que o martelo tem aqui um paviozinho para cima, ou aqui o martelo invertido um paviozinho para baixo. Para mim não faz diferença nenhuma isso. Quer dizer que teve um baita movimento para cá e ele fechou aqui em cima, com força mais para cima. Então para mim isso é um martelo. E não é básico isso? Olha a força que demonstra isso. Esse candle aqui é como se fosse um outro candle parecido com aquele, que ele teve uma movimentação lá embaixo e teve força para fechar lá em cima. Ele é praticamente um desse com um desenho diferente. E esse outro que tem pouco pavio para cima e para baixo também é um candle relevante. A gente bate o olho e já sente a força desses candles. Por isso que você não precisa ficar decorando milhões de nomes. Eu acho que para candles não tem muito mais do que isso. Com isso, você já começa a entender os candles.
Então, se você não tem experiência nenhuma de mercado, abre o TradingView, coloca no ativo que você quer e fica observando. Coloca nesse tempo mínimo aqui de 1 minuto. Entende a formação dos candles. Os candles ali passeando. E lembrando que candle de 1 minuto não é muito relevante. Quanto maior o tempo gráfico, mais relevantes ficam esses desenhos. Dá para você analisar 1 minuto? Dá, mas tem muito ruído. Tem candle que vai dar um sinal interessante para a gente que não se conclui com mais frequência. Ele falha com mais frequência nos tempos menores e falha com menos frequência nos tempos maiores. Então, para candles eu acho que é isso.